Olá pessoal, sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar de um dos mais importantes intelectuais da história brasileira, Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, que nasceu em 1920 e morreu em 1995, tá? Florestan Fernandes, ele nasceu na periferia de São Paulo, ele era de família pobre, né? Começou a trabalhar aos 7 anos de idade, né? Em 1941 ele ingressa na FEFELESH, né? Que é a Faculdade de Humanas da USP, e se torna sociólogo, né? Vai defender a tese de mestrado, né? Ele vai recuperar uma cultura perdida, que o nome da tese é... Caraca! A origem é a origem da cultura do povo tupinambá, que já estava esquecida. E o doutorado ele vai escrever, né, sobre o racismo sistêmico no Brasil, tá? Ele é um marxista, né, socialista, né, a sua ferramenta de pesquisa, por ser marxista, é o materialismo histórico dialético, através da praxis investigativa, né? Por quê? Ele vai principalmente derrubar os mitos, né, de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, de Sérgio Buarque de Holanda, né, que havia dito que depois da escravidão houve uma miscigenação, não havia racismo, a sociedade brasileira era cordial. Isso deu muita vitamina intelectual para, né, a burguesia e para principalmente a classe média de reacionária, baseado nas afirmações, né, tanto de Gilberto Freire como de Sérgio Buarque de Holanda. Para quem não sabe, Sérgio Buarque de Holanda é tio do Chico Buarque, e o Aurélio Buarque, que é o pai do dicionário, é o pai dele. Para tu ver de onde vem esse cara, né? Ele, em 64, né? Em 64, é óbvio, né? Marxista, comunista, né? Vai ser exilado, né? Aliás, o Brasil perdeu um grande número de intelectuais em 64, como hoje, né? Não sei se vocês viram, 20 cientistas se negaram a receber, né, homenagem do governo federal, né? Até porque o governo cortou 86% da verba da ciência e tecnologia e é um governo negacionista, né? E havia demitido, por ideologia, 2 cientistas, que foi uma coisa que não cabe no mundo da ciência. Ele não prestava aqui, né? Mas com 47 anos recebeu o convite para ser titular em Harvard, em Princeton, né? E acabou dando aula na Universidade de Ontário, no Canadá, né? Em 86 ele volta para o Brasil, se filia ao Partido dos Trabalhadores, né? Porque depois eu vou falar de um youtuber de direita, ele diz que a classe média, né, vota na direita, né? Só os reacionários, porque a intelectualidade está toda do lado da esquerda. Quem pensa está do lado da esquerda, né? E ele se elege deputado constituinte, né, pelo PT, e ele acredita que através da política iria mudar. E aí ele comete uma própria falha intelectual, né? Porque sempre eu vou ter que citar esse livro. A crítica da filosofia do direito de Hegel. Marx diz que o Estado é burguês, né? E que através da infraestrutura, que é os donos de meio de produção, influencia a superestrutura, que é o resto, tá? Ele acreditou que poderia mudar o Brasil através da Constituição. Só que quem fala dentro do Congresso é o dinheiro, né? Vocês estão vendo deputados se prostituindo por emendas, né? E já muito doente, né?
ele vai morrer em 95. Qual é o legado dele? Né? Ele vai provar que brancos e negros não são iguais. Na moradia, na oportunidade de emprego, no mercado de trabalho, na violência, né? Morre mais negro do que branco no Brasil, obviamente. Né? Um negro para a polícia é muito mais suspeito que um branco. Né? Ele vai quebrar esse paradigma porque é uma farsa, né? De que o negro vive num estado democrático igual ao branco. Né? Diz também que há, né, além dos locais que moram, dos empregos onde recebem menos, né, das oportunidades, da violência policial, né, eles sofrem também, né, uma extrema desigualdade social em relação ao branco. Né, o branco sempre recebe mais do que o negro, e isso é uma coisa que não se consertou. Tá? E aí dá espaço, por exemplo, no discurso de Gilberto Freire, para aquele psicopata da Fundação Palmares dizer que o negro veio escravizado para cá, né? E deu graças a Deus. Né? Fora isso, as primeiras favelas nos morros do Rio de Janeiro foi depois da escravidão. Né? O Beco Cabeça de Porco, que existia ali na Avenida Atlântica, né, tinha 40 mil famílias. Ele foi desocupado, né, a maioria pobre, a maioria negro, né, pobre, foi desocupado de uma hora para outra para construir a Avenida Atlântica, que o pobre não podia andar. Isso no começo do século XX, porque tinha que andar a rigor. Né? Vai aumentando a favela. 1897. Os soldados que assassinaram a cidade de Canudos receberam a promessa que quando voltasse, receberiam uma casa. Quando chegaram aqui, a elite falou, olha, a casa é ali no morro. E aí o morro vai crescendo. Tá? As obras mais importantes. Né? O Florestan ele publica 16 obras. Mas quais são as obras mais importantes? O clássico, a Revolução Burguesa no Brasil, né? Que vai inspirar esse livro. A Elite do Atraso, Gessé Souza. Gessé Souza é um grande fã de Florestan Fernandes. Aliás, né? Fernando Henrique foi orientado no doutorado pelo Florestan Fernandes. E ele era um cara tão ético, né? Que Fernando Henrique, quando chegou a presidente, ele já estava muito doente. Né? O FHC ofereceu passaporte diplomático para ele se tratar do exterior. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu não posso receber um passaporte diplomático porque eu não tenho autoridade para recebê-lo. Né? O próprio Florestan Fernandes Júnior disse que uma certa madrugada procurou o pai, cadê o pai? O pai sumiu. Né? Aí procurou o pai por toda a cidade, achou ele no hospital do servidor, na fila. Mas pai, por que o senhor está aqui? Porque eu sou servidor público, aqui é o hospital do servidor público, tem fila, eu estou na fila. Né? Jabas Passarinho uma vez encontrou com o Florestan Fernandes Júnior e falou, eu gostaria que metade da sociedade brasileira tivesse a ética que o pai desse menino tem. Né? Ele era respeitado até pela direita. Né? Vamos lá. O que pensa o Florestan Fernandes em relação à burguesia? Né? A burguesia ela tem os mesmos valores do que qualquer burguesia, né? E no Brasil não vai ser diferente. Né? O problema da burguesia brasileira é que ela é uma burguesia de país periférico. Então, ela abre as pernas para vender toda a riqueza material, né, que vem do consenso dos países industrializados, né, principalmente do consenso de Washington. Né, o consenso de Washington, né, que quando o cara pega um dinheirinho no FMI, já fala em austeridade fiscal, privatização, né, mas eles não privatizam nada.
né? Falam em derrubar taxas de proteção ao comércio, mas eles são protecionistas, né? Então, é tudo isso para explorar a periferia, né? Teve um caso no Equador que o assassino econômico lá, o cara da CIA, conta que primeiro eles tentam comprar o governo, depois eles endividam, né? E no Equador eles criaram uma dívida tão grande, né, que 10 anos depois, né, só 6% do orçamento era para socorrer mais da metade do povo equatoriano que estava na miséria, né? Tudo porque existiam governos subservientes, né? A integração do negro, né? A integração social do negro no Brasil, tá? Esse é um outro clássico que ele escreveu em 1841, né? Esse livro vai dar a cátedra para ele, né? A cátedra da USP, né? Onde ele fala que Gilberto Freire está errado, que Sérgio Buarque está errado, e a gente percebe que ele estava certo. O negro é perseguido até nos dias de hoje. 70% dos presos são negros, a maioria dos assassinatos são de negros, né? A maioria dos moradores de periferia são negros, né? Então não há essa interação social de um povo cordial, né? E principalmente a classe média. A classe média, né, que Gessé Souza diz, né, que principalmente a classe média reacionária odeia pobre, né, ela defende que exista a ralé brasileira. A ralé brasileira é composta de 70 milhões de brasileiros que não têm direito a absolutamente nada, né, que conquistou algum direito social, né, e por ser reacionária a classe média, ela vai sempre reagir, né, a alguma conquista que a classe trabalhadora ganha. Por exemplo, né, em 1954, Getúlio Vargas caiu por quê? Nacionalizou o petróleo, não agradou a burguesia. Em janeiro de 54, ele deu 100% de aumento do salário mínimo. A classe média reaça endoidou, né? Aí começou a acusar o mesmo discurso: corrupção, 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 né? Ele pressionado, porque do outro lado está a classe trabalhadora que o apoia, porque tinha criado a CLT, tinha criado, né, Ministério da Educação, uma série de coisas, né? Estava industrializando o Brasil, mas a classe trabalhadora era analfabeta, não tinha argumento para defender. E aí, em 24 de agosto, ele dá um tiro no coração, de 54, e deixa a famosa carta "Saio da vida para entrar para a história". Ele retardou o golpe militar em 10 anos, né? Jean Goulart é caçado por quê? Né? A mesma classe média conservadora, reacionária, né? Quando ele anuncia as reformas de base, são 3: agrária, educação e reter parte do lucro das multinacionais no Brasil para investimento, né? O que a classe média se importa? Educação de qualidade que liberta o ser humano. Libertado o ser humano, né, ele vai competir em igualdade com a classe média e vai ameaçar o status quo dela, que é imposto pelo diploma, né? E aí vem o discurso da corrupção. Ele tem 80% de aprovação popular. Mas a marcha para Jesus, em nome da família de bem, blá, 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 né, os militares deram o golpe no outro dia, né? E aí prometeram, né, sobre a ameaça de comunismo, né, de Cuba. Cuba, uma ilha, e a 150 quilômetros da maior potência bélica do mundo. Oh, que ameaça de golpe, né? Tanto que tinha navios norte-americanos parados aqui no Brasil, cheios de agentes da CIA. Não há resistência, não houve. E toda pessoa que lutou pela democracia foi classificado como terrorista. Quando descoberto, foi torturado, morto, né? Foi um verdadeiro massacre, né? E a classe média foi na rua, pediu, veio o golpe, né? Como o saldo da ditadura, né? Que aí eles falam Paulo Freire. Paulo Freire nem participou, nem chegou ao governo. Paulo Freire foi exilado.
subversivo, subverte a ordem. Qual é a ordem conservadora? O rico manda, a classe média sim senhor, e o trabalhador sim senhor. Não há mudança na ordem hierárquica. O conservadorismo é contra. Eu não sei como os caras se chamam conservador de cristão, só não. Né? Final da ditadura, né? Por essa negação, porque o Paulo Freire consegue, né, alfabetizar 300 analfabetos em 40 horas, né, através das famosas palavras geradoras. Né? E aí o Janco, né, convence ele a comandar o Programa Nacional de Alfabetização. Né? E 25 anos depois, né, o Brasil tinha metade da população com 2 anos de estudo. Dos 80 milhões de jovens de 20 a 25 anos, 36 milhões eram analfabetos, fora a fome, a exploração. Né? O professor Ricardo Antunes vai dizer que foi, né, no Trabalho Precariado, o livro que ele escreveu, Trabalho Precariado, ele vai dizer que foi o período onde a mais-valia, que é a exploração da classe trabalhadora, mais se teve presente. Tá? Porque além de o empresário explorar, né, ele tem a proteção do Estado que não permite greve. Né? Por que Karl Marx vai pregar no manifesto do Partido Comunista que tem que haver uma luta de classes? Por quê? Porque, né, segundo Marx, né, não há conciliação entre classe trabalhadora e classe detentora dos meios de produção capitalista. Porque a regra não é a cor da exploração, eles vivem da exploração. Né? É um dos grandes erros do Lula, né, acreditar que poderia conciliar com a elite. Nas primeiras oportunidades derrubaram Dilma, deram golpe, né? A classe média foi na rua falar de corrupção, mas Michel Temer não foi. Né? E o outro livro, né, é Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana. Né? Aí ele vai relatar quando o Grama, com 56 soldados, aportou em Cuba, né, nas cordilheiras cubanas, né, e pela miséria do povo, né, tinha 56 soldados, 60 se não me engano, né, eles foram agregando pessoas na luta, né, foram conquistando terreno, né, de 56. Quando chega em janeiro de 59, eles tomam Cuba. Né? Por quê? Cuba era o protetorado dos Estados Unidos. Né? A Lei Platt impedia até que Cuba tomasse decisões. Né? Tudo era dos Estados Unidos. Hotéis, cassinos, prostituição, tráfico, terras. Né? O que fez o Fidel Castro? É meu país. Reforma agrária, desapropriou tudo que explorava o povo, por isso ele virou inimigo. Né? E aí ele vai falar, né, que a única saída, né, porque não há conciliação de classes. Né? Mas ele deixa um grande legado porque ele quebra o paradigma de que não há, que há igualdade social entre brancos e negros. Né? Ele é reconhecido internacionalmente, um marxista convicto, né, reconhecido pela escola de Frankfurt, onde estão os maiores intelectuais marxistas, né, e ele deixa um grande legado para a contribuição da análise, principalmente da pobreza, das desigualdades sociais que existem no Brasil e continuam presentes. Né? O professor Gessé de Souza, que é o sociólogo do momento, né, ele mesmo disse que ele se baseia muito, se espelha muito em Florestan Fernandes, diferente de FHC, que quando chegou à presidência disse: esqueça tudo que eu escrevi e que falei. Né? Ele virou um neoliberal, né? De marxista a neoliberal. Eu não consigo entender. Ok? Até a próxima.